Senhor, te louvamos, te agradecemos por essa mais uma reunião. Podemos estar reunidos no teu nome para Amém. ouvir o teu falar. Obrigado, Senhor, Amém. porque tuas palavras são vivas e elas Amém. conseguem nos levar a te conhecer. Estamos Amém. abertos, Senhor, à direção do teu espírito, às tuas palavras. Abre o nosso entendimento, fala conosco, fala no nosso coração, Senhor. Que Amém. tuas palavras sejam vivas, sejam como um rio que flui no seu interior. Obrigado Amém. pelo Espírito que nos conduz a toda a verdade. Em nome de Sim. Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Aqui eu vou habilitar, então. Nós estamos com a intenção de continuar, né, naquele estudo que nós estamos fazendo, mas pelo que o Senhor deu a direção aqui, nós vamos fazer uma interrupção naquela linha, irmãos. E o Senhor me deu o sentimento de abordarmos sobre o tanque das ovelhas. Os irmãos estão enxergando aí, não? Sim. Deixa eu colocar aqui grande aqui, vamos ver. Acho que aqui deu, né? Agora sim. Então, graças ao Senhor, irmãos, nosso Senhor nos deu um tempo de abordarmos sobre o falar de Deus e desenvolvimos bastante sobre a justiça, né? Nós falamos sobre a justiça de Deus, a justiça da lei, a justiça da fé, né? E nós precisamos prosseguir nesse assunto. Só que a gente precisa desenvolver o capítulo 5 de João como um parênteses. O tanque de Bethesda, né? Os irmãos lembram dessa passagem? E os irmãos, por favor, me acompanhem na leitura, João 5 do versículo 1 até o 7, primeiramente. Aqui eu tenho a transliteral. Essa transliteral é uma versão bem interessante, irmãos. É diferente as versões que nós usamos, né? Transliteral é muito boa, viu, irmãos? Deixa eu ir lá aqui na outra versão. Então, fala assim: depois disso, ocorreu uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe, pois, em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque que em hebraico é chamado de Bethesda, ou Betesda, que tem 5 pórticos, ou 5 colunas. Nessa jacia uma grande multidão de debilitados. Essa expressão, né, irmãos? Eu gostei demais dessa expressão, debilitados. Cegos, coxos e paralíticos. A versão Ara traduz doentes aqui, né? Debilitados e doentes. Guardando o movimento da água. Porque de vez em quando um anjo descia ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, era curado de qualquer que fosse a doença que o acometia. Mas havia ali um homem enfermo, fazia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava há muito tempo, lhe disse: desejas ficar são? Aqui na versão Ara, fala assim: queres ser curado? Esse fala a versão, né? E aqui diz: deseja ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho nenhuma pessoa que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, um outro desce antes de mim. Aqui, por enquanto, vamos fazer a leitura até aí, irmãos. Eu queria ir junto com os irmãos, porque o versículo começa falando que, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Aonde ele estava? Se os irmãos lêssemos os versículos anteriores, os capítulos anteriores, nós vemos que estava na região de Galileia. Ele esteve ali 4 meses lá, né? E até fez 2 sinais já. Ele tinha multiplicado, ele tinha convertido a água em vinho e tinha curado o filho de uns principais. E agora vai ser o terceiro milagre, né?
Ó, vamos falar assim, a terceira movimentação de Deus. Terceiro, a terceira ação de Deus. E nós precisamos lembrar, irmãos, que é muito importante que tudo que Deus fazia na pessoa de Cristo era para testemunhar que ele era o enviado de Deus. Então, em cada sinal que se manifestava, ou cada milagre que acontecia, estava Deus provando que Jesus Cristo era enviado. Isso que precisa ficar claro. Então, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E eu fiquei impressionado, ou seja, fiquei assim, considerando, né? Festa do judeu, mas vem cá, irmãos. Ué, não está em Israel? O que que tem? Festa de judeus, né? Não é? Deveria ser uma festa só em Jerusalém, né? Mas aqui ele mostra a festa dos judeus. Isso significa, irmãos, que aquela região ele estava muito misturado. Tinha outras festas além da festa dos judeus. Então aqui mostra que essa festa dos judeus, nós precisamos lembrar, no Antigo Testamento tinha 7 festas que Deus tinha estabelecido. E dentro dessas 7 festas de Israel, vamos falar assim, 3 eram obrigatórias, eles tinham que subir para Jerusalém. Então, se o Senhor Jesus estava em Galileia e subiu para a festa, significa que eram as 3 festas mais importantes, que os irmãos lembram, que era a Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. São as 3 festas que comemoravam obrigatoriamente. Então, nós não sabemos qual das festas são, né? Mas nós entendemos que o Senhor estava subindo a Jerusalém por causa das festas, não é? Então, aqui em Levíticos 23, eu só coloquei com forma de informação, versículo 2, né? Fala aos israelitas, estas são as festas fixas do Senhor, que proclamareis como Assembleia dos Santos. Se você vai lá em Levítico, na versão Ara, olha que lindo, irmão Weber. Você que falou ontem da Assembleia, né? Esse aqui no Antigo Testamento. Mas quando você vai lá na versão Ara, Levíticos, capítulo 23, versículo 2, fala diferente. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas fixas do Senhor. Quantas são? 7. Que proclamareis serão santa convocação. São estas minha festa. Olha como usa a expressão santa convocação. Mas nessa versão que é a 21, essa versão ele coloca assim: proclamareis como Assembleia Santa, né? Que são os chamados. É muito interessante isso aí, né? O irmão estava mostrando para nós na reunião anterior sobre a palavra eclesia, né? Que não é só no Novo Testamento, você tem também eclesia no Antigo Testamento. Isso é muito bom. Isso é um versículo que ajuda também. É, então, irmãos, considerando isso, agora nós estamos nos localizando, né? Então, Jesus está entrando agora em Jerusalém. E aqui, irmão, tinha 5, esse tanque de Bethesda tinha 5 entradas, né? E é interessante que ela estava perto da porta das ovelhas. É interessante isso aqui, né? Porque em Israel tinha 10 entradas, né? Aqui você vê, por exemplo, essa porta aqui em Neemias 3, você vai ter todas as portas. Neemias, que foi na reconstrução, reedificação do templo, dos muros, aqui ele retrata no capítulo 3 todas as entradas, ou todas as portas, né? Se os irmãos depois, com mais tempo, vocês vão ler lá, né? Aqui eu tenho até fez um mapinha aqui, como que estavam localizadas em Jerusalém, né? No templo de Neemias, no templo dele, como que estavam as portas localizadas lá. E aqui tem os nomes, né? 10 portas em Jerusalém. Neemias 3, você tem as 10 portas. E a questão das portas que nós estamos tratando é a porta das ovelhas, não é? É a porta das ovelhas. Então, perto das portas das ovelhas tinha esse tanque ali, certo? Que era chamado de Betsada, certo? É. Não sei bem a pronúncia, mas é assim.
Aqui em Jeremias 56, na transliteral, esse aqui, a gente vai fazer uma tipologia dessa entrada ou essa porta das ovelhas. Por quê, irmãos? Porque lá em Jerusalém, eu fiquei impressionado com essas informações. Por essa porta entravam os animais que eram destinados para o sacrifício. E ali, entravam por ali, né? As ovelhas que vinham de fora para o sacrifício. E aqui diz Jeremias 56: ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores a fizeram errar. Para os montes a desviaram. Do monte para o outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. E ainda Jeremias 58 disse: fugi do meio de Babilônia e saí da terra dos caldeus e sede como os bois em frente ao rebanho. Ô, irmão, você sabe que Israel, quando o Senhor vem na plenitude do tempo, estava nessa condição, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Elas deveriam estar envolvidas com as coisas de Deus, envolvidas com atendendo o que Deus queria. Mas quando o Senhor encontra, quando ele vem, encontra ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqui no meio de Babilônia mostra que eles estavam em idolatria, com misturas, né? Então é interessante isso. Aí o Senhor vai fazer uma alegoria sobre o que o Senhor ia fazer quando ele vem. E é interessante isso aqui, irmão, porque nós estamos falando ainda do mesmo assunto. João 7, João 10, 7 ao 9. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. O Senhor Jesus, quando veio, irmãos, ele veio para que, por meio dele, essas ovelhas que estão perdidas da casa de Israel possam ser restauradas, voltar para Deus. Esse era o objetivo da vinda do Senhor. Ele, quando veio na plenitude do tempo, que já as promessas escritas diziam a respeito do que ele ia fazer, uma delas era resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que o Senhor, quando vai falar do bom pastor, ele vai diz que eu sou, em primeiro lugar, a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. E aqui nós entendemos que as ovelhas não conseguiram ser ajudadas para voltar-se a esse Deus, o Deus de Israel, para ele se reconciliar com Deus. Eu sou a porta novamente, e se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará e sairá e achará pastagem. Então, é muito oportuno trazer essa passagem em comparação de onde que estava aquele tanque, perto daquela entrada, daquela porta das ovelhas. E a Bíblia, ela fala, né? Irmãos, é interessante aqui, voltando de novo ao capítulo 5 de João, nós estamos lá, né? Então, aqui você vê, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual também tinha 5 pavilhões. Então, imagine aquele quadro, irmãos. Um lugar que tinha um lugar de cura, vamos falar assim, né? Essa palavra Betesda significa caça de misericórdia ou caça da graça. Aqui, irmão, Betesda, quando você vai na tradução aqui explicando, é uma palavra aramaica, não é hebraica, tá certo? E vai dar só uma definição de que é uma porta que está perto da entrada das ovelhas. Sabe como era conhecido esse tanque? Esse tanque era conhecido como estanque das ovelhas. E é interessante, irmãos, porque quando você se localiza, agora você tem que visualizar aquele cenário. Qual é esse cenário? O Senhor vindo, entrando a Jerusalém e se depara com esse fato. Um pavilhão cheio de quê? Aqui, voltando de novo na leitura, vamos ver se está aqui. Depois eu continuo lendo lá, mas eu queria mostrar esse aqui, né?
Versículo 3. Neste jacia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Lembra que quando nós lemos na versão transliteral, não disse enfermos, disse debilitados, usa essa palavra, né? É interessante, né? Cegos, coxos e paralíticos. Essa é a condição de quem, irmão? Das ovelhas. As ovelhas da caça de Israel. Espiritualmente falando, irmãos, está retratando a situação de Israel. Como que estavam eles espiritualmente? Porque aqui está mostrando essas doenças, essa situação de doentes aqui. Mas é interessante que, por outro lado, você tem que enxergar ao povo de Israel nessa situação. Olha o que vai falar Ezequiel agora, 34:6. As minhas ovelhas andaram desgarradas sobre todos os montes e sobre todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas sobre toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem a buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, disse o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a ser alimento das feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não se preocuparam nas minhas ovelhas. E os pastores se alimentaram a si mesmas, e não fizeram pastar as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor Deus. Eis que eu estou contra os pastores das suas mãos, demandarei as minhas ovelhas, e as farei deixar de alimentar as ovelhas. Ó pastores, não se alimentarão mais a si mesmas. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirá mais de alimento. Porque assim disse o Senhor Deus: eis que eu mesmo as procurarei. Pelas minhas ovelhas eu vos buscarei. É tremendo, né, irmãos? Isso aqui é muito rico, irmãos, porque aqui nós precisamos lembrar, João 10:11 de novo. Eu sou bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que é aquele pastor que está mencionando lá, que disse: a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas. E foge. Então o lobo arrebata e a dispersa. O mercenário foge. Porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, nós precisamos Amém. ratificar isso, porque é muito importante nos localizar. Como que é o cenário de Israel? O Senhor olha para Israel como uma ovelha. Mas como que está essa ovelha em Israel? Perdida. Quando ele fala uma ovelha, ele está mostrando a nação completa nessa situação. Ela é uma ovelha perdida, porque ela não consegue se aproximar de Deus. Ela está como doente, como mais? Cego, coxo, paralítico. Esse aí é muito importante porque nos faz lembrar, irmãos, quando aquele que mandou o convite para os convidados da avó do seu filho, né? Qual foram as excusas que fizeram? Cada um foi se desculpando para não participar. Mas o que, que o dono daquela festa fez com seus empregados? Mandou chamar para encher a casa dele de quê? De pessoas que estavam nessa situação. Qual que é a situação dessas pessoas? Doentes, cegos, coxos e paralíticos, lembra? E encher a minha casa deles. Porque aqueles convidados, de modo nenhum, entrarão nas bodas, né? Não é impressionante isso aqui? Porque faz trazendo uma figura daquilo, né? Irmãos,
Aqui, por exemplo, quando nós vamos em Mateus 10 5 ao 6, Jesus enviou aos 12, lembra, né? Quando o Senhor enviou a eles. E a recomendação foi assim: não se dirijam aos gentios. Em primeira experiência deles sair, eles não podiam ir para os gentios. Nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Você vê como que fica mais com mais consistência essa expressão, irmãos? Ovelhas perdidas de Israel. É muito importante isso, irmãos, porque nós vemos a missão ministerial do nosso Senhor. Ele veio com essa missão de resgatar aquele que estava perdido. Não é maravilhoso, irmãos? Prosseguindo aqui. Amém, irmão. Esse, esse, Amém. tan- esse tanque de Bethesda, agora me saiu a frase. Aqui você tem uma definição. No contexto bíblico, esse tanque era um reservatório de água que ficava próximo à porta das ovelhas em Jerusalém. Agora nós localizamos. Ele tinha 5 pórticos ou varandas em volta, onde os doentes se reuniam e aguardavam pela cura, certo? Aqui no léxico, quando você vai lá no Strong, ele vai dar essa definição aqui, né? Como é uma palavra aramaica e não grega, então ele te dá simplesmente uma aproximação, viu, irmãos? Aqui você vê vamos falar assim, a gramática dele, né? Bethesda é um nome que se dava para aquele lugar que estava perto das ovelhas. Dessa maneira define. Agora veja bem, é interessante aqui, irmãos, porque nós estamos na mesma linha. Qual é a linha? A situação de Israel. Veja aqui, para Israel, irmãos, era muito importante a palavra de Deus, o que Deus falasse. Mas aquelas pessoas que estavam incumbidas para levar a palavra de Deus, aquilo que Deus estava no coração de Deus, eles não estavam fazendo isso. Eles estavam envolvidos com outras coisas e não se preocupavam por levar a palavra de Deus para as ovelhas perdidas. Então, veja bem, por exemplo, aqui em Deuteronômio, como era categórico o falar de Deus, né? Veja aqui, hoje tenho colocado diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal, em que estou ordenando, em que te estou ordenando, hoje, que ames ao Senhor teu Deus. Irmãos, essa é a ordem de Deus, esse era o falar de Deus que tinha que ser levado para essas ovelhas. Para eles entender que eles estavam nesse mundo não era por causa deles, mas por causa de Deus. Olha que impressionante. Qual é o objetivo do nosso viver? Amar a Deus. Como nós precisamos ser lembrados, irmãos, que nós estamos nesse mundo para viver em função dele, amando ele. Nós não estamos aqui, irmãos, por nossos assuntos, nossas dificuldades. E precisamos ser constantemente lembrados o propósito de nossa existência. Agora, irmãos, que nós estamos nesse mundo, e mais ainda que estamos conhecendo a verdade, como nós precisamos nos apegar a essa verdade com mais firmeza no seu coração. Nós estamos aqui para amar ao Senhor, né? E como era o mandato ali em Deuteronômio, quando fala, né? É o chamar de Israel, né? Ouve Israel. Para Israel era assim: ouve Israel. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente e de todo o teu de todo o teu ser. Esse era o chamado de Israel. Eles estavam, sabe, familiarizados, mas quando a pessoa ela começa a se desviar daquilo que é essencial, aquele baluarte que tinha que ter em Israel, a pessoa começa a se desviar disso, irmão. E olha como que termina isso aqui. É interessante isso aqui, ó. Ó, nós estamos só acrescentando aqui algumas coisas, né? Porque, irmãos, quando a pessoa não enxerga a situação dela, não vê o que ela está acontecendo com ela, depois eu entro aqui nesses versículos. A pessoa deveria dizer: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor.
e não tenho outro bem além de ti. Esse deveria ser Israel. Não tem ninguém, só o ti, Senhor. Mas a pessoa perde o foco, irmãos. É tão fácil você perder o foco das coisas. É o que está acontecendo com essas ovelhas perdidas. Eles perderam o rumo do que queria deles, do que Deus falava. Não tinham o falar de Deus, porque esses que receberam a incumbência de levar a palavra, eles estavam distraídos com outras coisas. Olha que terrível, irmãos. E aqui, irmãos, ó, é impressionante. O que estava acontecendo aqui, antes de entrar nesse versículo, nós lemos até o versículo 3, né? Vamos ler junto ali, capítulo 4, capítulo 5, versículo 4. Essa expressão aqui, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo e agitando-a, primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, aqui, irmãos, esse aqui, se os irmãos entrar, por exemplo, não sei se na Bíblia de vocês tem, está entre corchetes. Isso significa que ele não está nos textos mais antigos. Quando você vai ler lá, esse aqui parece um versículo bíblico, mas ele está te chamando a atenção, esse corchete ali, de que isso não está nos textos anteriores. Agora, veja bem, irmãos, como nós precisamos aqui, e isso aqui é muito importante, nós precisamos considerar o seguinte: nós, quando lidamos, os irmãos estão ouvindo, né? Estão ouvindo, tá certo. Ó, irmãos, isso aqui é muito importante, porque aqui esse versículo está dizendo que, vou ler de novo, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo, olha só o que vai falar, um anjo descia em tempo agitando o primeiro que entrava, e o primeiro que entrava na água sarava de qualquer doença. Esse texto, essa frase ali, irmãos, não é no textos antigos. Isso significa que aqueles que copiam, você vai fazer uma análise do texto crítico, ele coloca, mas os textos mais antigos não têm. Então, isso significa que os copistas que fizeram como dizer assim, vamos ajudar a entender a frase do versículo 7. Leia lá o 7, por favor, comigo. Olha o que vai falar o 7. Esse aqui é a resposta do doente para o Senhor, né? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, o copista, ele coloca o versículo 4 a explicar isso aqui. Mas é um comentário. Ele não está no texto bíblico. E é importante isso aqui, irmãos, porque eu vou fazer uma analogia com outro texto. E eu quero me deter um pouquinho mais para explicar isso aqui, que é muito importante. Por um lado, irmãos, nós temos esse análise crítico que nós precisamos fazer. Por quê? Porque ele está trazendo um assunto que, quando você vai nas escrituras, você não tem anjos fazendo isso aqui. Deus enviando anjo. Aqui tinha algo anormal. Vamos falar assim, crenças populares misturadas. Porque, irmãos, precisamos lembrar, Israel, ele vem debaixo de cativeiros, né? Antes dos romanos, os irmãos lembram quem que é, debaixo de que cativeiros eles estavam? Antes de Roma. Quando Jesus veio, eles estavam debaixo do cativeiro de Roma. Mas antes de Roma, quem que estava? Alguém lembra? Não estou ouvindo, hein? Babilônia, irmão? Ainda não. Era porque lembra que eram quatro impérios, né? É o Babilônia. grego. Isso, irmão, os gregos. Tanto é que lembra que a pergunta que o irmão fez sobre a Bíblia, a versão septuagésima, lembra? A septuagésima, a tradução septuagésima É do uma hebraico para tra- o grego, né? isso, uma tradução dos gregos, do Antigo Testamento, não é do Novo. Eles, quando estavam debaixo do cativeiro dos gregos, eles se encarregaram de traduzir a,
vamos falar assim, a Torá, o Antigo Testamento, em quê? Em hebraico. Por isso que tem a Septuagésima. Essa Septuagésima dá referência a isso. Então, o Do, que que não... do hebraico para o grego, né, irmão? Isso, perdão, não, do hebraico para o grego, exatamente. Agora, veja bem, dentro desse contexto você tem essas misturas. Porque em Israel estava acontecendo isso, irmãos. Estava acontecendo misturas. Que misturas estava acontecendo? É o que nós estamos abordando aqui. As pessoas tinham essa crença popular. Qual que é a crença popular? Que um anjo vinha em determinado momento e movia as águas lá. Como que nós podemos colocar como crença popular e não como algo bíblico? Porque o que Deus fez nunca fez dessa maneira. Os anjos eram ministradores para servir, mas nunca tinha a primacia. Aqui, quem que tem a primacia quando um anjo move a água e outro cura? E a prova é o próprio Senhor. Nós vamos entender melhor isso aqui, mas antes de explicar melhor isso, eu quero fazer uma analogia com o capítulo 8 de João. Capítulo 8 de João, irmãos, também toda uma narrativa da mulher adúltera, contando com um versículo do capítulo 7, versículo 53, e capítulo 8, do versículo 1 ao 12, não sei se a Bíblia de vocês têm, também tem colchete. O que significa isso? Colchete significa que não está nos textos antigos. Agora, o que nós deveremos considerar para aceitar textos bíblicos? Quer dizer que a Bíblia está sendo, não é, tem coisa que eu preciso aceitar, outras não. Não está falando isso. Simplesmente os copistas, às vezes eles entendem de uma maneira e eles terminam tendo certa liberdade de colocar um comentário, como por exemplo, vamos lá, capítulo 2 de Efésios. Capítulo 2 de Efésios também é um comentário. Capítulo 2 de Efésios, versículo 1. Os irmãos, nós sempre falamos, né? Que aquela frase que fala assim, ele vos deu vida, não está. Não está no texto mais antigo. Por que não está no texto mais antigo? Porque essa frase, ele vos deu vida, é um comentário de quem está falando. Como diz o texto normal? O texto diz, estando vós mortos em vossos delitos de pecado. Aí diz assim, nos quais andaste, versículo 2, né? No quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ó, continua lendo. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, certo? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e agora entra. E estando nós mortos em nossos delitos. Você vê, essa frase tem aqui, que corresponde. Ó, nos deu vida juntamente com Cristo. E essa frase é a que coloca corretamente. Aquele lá do versículo 1 não tem nos deu vida juntamente com Cristo. Ele diz apenas, ele nos deu vida estando vos mortos em vossos delitos de pecado. Deveria ter essa frase. Por isso que nós não podemos aceitar aquele comentário. Porque se você coloca esse comentário ali como válido, o que acontece? Eu estou saindo fora da verdade. Porque de modo nenhum Deus nos deu vida a esse pecador. Lembra aquela frase? Justiça era uma frase comum que todo mundo fala, que era justificar ao pecador. Então, tirando essa frase, você tem a expressão da verdade. Qual é a expressão da verdade? Vós estás mortos em vossos delitos e pecados, fazendo a vontade dos pensamentos. Você está vendo? Ele não pode dar vida. Agora, no versículo 5, sim, porque ele diz, ele vos deu vida, estando vos mortos, juntamente. Você vê a frase agora? Com Cristo, entendeu? Então, por isso que não podemos aceitar aquela frase do comentário do copista, aquela pessoa que transcreve.
Ele fez o comentário, mas não vai, porque fere a verdade. Vamos falar assim, né? Agora, por que que eu estou me detendo aqui tentando explicar isso? Porque o capítulo 8 do versículo 1 ao 12, nós temos a mulher adúltera. E os irmãos, eu vou dar meu sentimento, e os irmãos podem até compartilhar, mas é o que eu estou vendo. Embora ele não estiver nos textos mais antigos, não sabemos qual foi o critério daqueles copistas, porque eles tiraram aquilo, se realmente eles tiraram aquilo. Porque nos textos críticos, eles consideram como algo. Você pode ver as Bíblias mais modernas traz isso aqui, mas as mais antigas não traz. Eu estava vendo algumas versões bíblicas, eles diretamente não colocam toda aquela experiência da mulher adulta. O que que nós precisamos ter em conta para dizer que aquilo é inspirado por Deus? Que não atinge a verdade, que não fere os princípios de Deus. Agora, voltando no capítulo 5, versículo 4. E a pergunta que eu faço para os irmãos: aquele negócio do anjo mexendo nas águas e que as pessoas vão lá se curar, mexe ou não mexe com a verdade? Mexe, irmãos. Olha esse versículo aqui, Colossenses 1,18. Olha o que estava acontecendo lá, né? Paulo, esse aqui em 2,18. Ninguém vos roube o prêmio. Esse aqui é a transliteral. Mas vai lá na versão Colossenses 2,18, para entender melhor aqui, né? Colossenses 2,18. Isso aqui é importante, irmão. Ninguém você faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Aqui a versão diz procurando humildade. E a expressão aqui, e culto aos anjos. Olha o que estava fazendo, adoração aos anjos. Você vê que qual estava sendo o problema ali? Ó, intrometendo-se assuntos que não tem visto. Ó, como diz aqui na versão Ara. Em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. E aqui vai falar, sendo vaidosamente envaidecido na compressão da carne. É um término mais difícil, mas eu gostei daquela expressão, né? Ninguém roube o prêmio. Como que forte ali, né? Ninguém se faça árbitro aqui. Ninguém roube o prêmio. Quer dizer, por causa dessa visão infatuado de si mesmo, que tira a pessoa de Cristo e traz outra coisa. Você está roubando, está tirando da pessoa a oportunidade de conhecer a verdade. Por causa de uma visão própria. E nós sabemos hoje, irmão, como é tão forte certos ensinamentos que desvia as pessoas de Cristo e arrastam para si mesmos as pessoas. Homens para seguir a eles, como faziam religiosos na época, os famosos prosélitos. O que eles faziam no capítulo 23 de Mateus? O Senhor vai falar assim, hipócritas, e ele vai falar duramente com eles. Vós sois os que fazeis um prosélito e trazer, arrastar pessoas. Ó, vamos lá. Isso aqui é muito bom. Capítulo 23 de Mateus. Isso é forte, mas tem que ser lido, né? Ai de vós, escribas e fariseus. Lembra, irmãos, essa expressão? Ah, vamos ver onde tá. Eu acho que é o do 22, né? Versículo 14 fala: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, não é isso, irmão? Sim. Não, não é esse, não. É 15, irmão. É o 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Rodeais o mar e a terra para fazer o quê? Prosélito. Prosélito, irmãos, era converter a uma pessoa que é gentil para ser judeu, para ser praticante. Prosélito, eles tinham todas umas regulamentações e eles colocavam, como dizia assim,
aquelas exigências religiosas para se tornar um prosélito. Então, para eles fazer todo aquele processo, colocando travas para as pessoas se tornarem realmente crentes e praticantes. Ou seja, o Senhor dava saída para as pessoas, mas eles colocavam carga nas pessoas, que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Mas o que eles faziam com essas pessoas? Olha que como continua no versículo 15. E uma vez feito, por quê? Porque eles estavam sendo adoutrinados religiosamente. Essas pessoas que vinham para as práticas judaicas, vinham para aquele molde religioso, irmão. Você viu que impressionante? Ó, e vos tornai filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Você está vendo, irmãos? Esses conceitos que essas pessoas em sua mente carnal acrescentam à verdade, como era já notório naquela época, né? O que eles faziam, Marcos 7. Você vai em Marcos 7, você vai ver que eles invalidavam a palavra de Deus com o quê? Hum. Com suas tradições, Tradições. viu, irmãos? Então, fazendo dessas pessoas, e o que está acontecendo ali nesse quadro? Tem um monte de pessoas que não têm muito interesse aquele religioso. Então deixa lá, né? Naquele estanque tá cheio de quê? Um pavilhão, 5 pavilhões cheios de doente. Deixa para lá, não presta isso aí, vai para lá. Porque o conceito religioso, um doente, por que que tá doente, irmãos? Lembra ou não? Você lembra a pergunta dos discípulos para o Senhor no Porque tem capítulo 9? pecado. Isso, irmão. Tem pecado, né? Exatamente. Para aqueles religiosos, isso aí já tá. Esses aí deixa para lá. A comissão e encargo do Senhor era resgatar as ovelhas perdidas. Mas dentro das tradições e valores morais e religiosos que eles tinham, descartavam essas pessoas. E, no entanto, faziam o prosélito daquelas pessoas que convinha a eles. Como nós estamos vendo hoje, irmão. No mundo religioso, nós vemos isso. Pessoas explorando da fé, fazendo comércio das pessoas, tirando vantagens delas, usando o nome do Senhor. Não é? Não te faz lembrar muitas coisas isso aí? Vamos prosseguindo aqui então, irmãos. Ó, irmãos, o assunto é o tanque das ovelhas. Você vê como que está tomando forma agora? Não é impressionante isso aqui? Então, aqui voltando aqui no texto crítico, né? Capítulo 5 novamente, eu coloquei aqui, né? Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Então, é interessante, irmãos, porque quando você vê o 7, vá lá no 7 novamente, do capítulo 5. Eu queria mostrar algo para os irmãos aqui, né? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no estanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, todo mundo, eu falo para os irmãos, todo mundo fala que é coxo esse aqui, né? Não fala? Eu já vi títulos assim, né? O coxo do tanque desse tanque aqui, né? É impressionante, não fala? Bethesda, Bet, Betesda. Então, esse tanque ali, ou esse tanque ali, estavam enfermos, esse é o versículo 3. Que mais? Cegos, mancos e paralíticos. Como fala na versão nossa. Enfermos, cegos e paralíticos. Só que quando fala o 7, não diz ser paralítico, diz o que é? No 7. Disse paralítico? Acho que Enfermo, enfermo, você viu? Mas a gente sempre associa a ele como paralítico. Você já como ouviu? paralítico, né? Não é verdade? Todo mundo fala que ele é paralítico. Mas a versão aqui, você pode procurar as outras, fala enfermo, não fala paralítico. Esses que estavam ali eram enfermos, cegos, coxos e paralíticos.
Só que no 7 deveria dizer, respondeu o paralítico, ou respondeu o coxo. Que a gente traduz, né? Traduz aqui, não enfermo, automático, todo mundo fala, né? É o coxo de Betesda, não é? Eu já vi o título ali por vários lugares, mas aqui não fala isso, fala enfermo. Você viu a diferença agora? E quando você vai enfermo, a palavra enfermo aqui é falta de energia. Então aí você justifica por que que uma pessoa doente, irmão, sei que é médico, você sabe, né, irmão Amori? A pessoa que é doente, o que que ela não tem? Energia. E ela estava 38 anos nessa situação. Agora, eu falar que ele é paralítico, o coxo, eu estou forçando o texto, porque o próprio versículo 3 te mostra a categoria de quantas pessoas que eram enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então, no 7 deveria dizer ou coxo, né? Ou paralítico. Por que que nós suponhamos que ele é paralítico? Por causa de que ele não consegue chegar. Ele, quando ele vai, aí todo mundo já escutei o pessoal falando assim, ele vai se arrastando. Mas aqui não está dizendo arrastando, ele diz que quando ele tenta chegar, outro toma o lugar dele. Porque uma pessoa doente, como que é? Você já entrou no hospital, como quando o doente caminha, como que é? Não é devagar? Ele está doente a pessoa, né? Não fala que doença é, mas a doença atingia ele quantos anos? Fala. 38 anos, não trinta diz? e oito, trinta e trinta oito e oito anos. anos, você está vendo? Impressionante, não é, irmãos? Ó, pois um ano, aqui só para fazer esse comentário, né? Os irmãos veem essa luz que eu ganhei, né? Não é paralítico, é doente, é enfermo, né? Falta de energia. Respondeu-lhe o enfermo. Você vê, enfermo. Essa é a versão ARA nossa. Você pode procurar nas outras, não fala paralítico, não. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, tá vendo? Aí o pessoal fala assim, ele vai se arrastando. Não, não diz isso. Enquanto eu vou, desse outro antes de mim. Tá bom, irmãos? Isso aí só para esclarecer aí esse ponto, né? Vou voltar aqui. Sim. Então, irmãos, esse aqui é importante nós considerarmos, por quê? João 8, do 1 a 12, né? Irmãos, esse aqui é muito importante, porque quando a gente examina um texto, embora esse aqui não está nos manuscritos mais antigos, mas você pode ver que a maioria das traduções bíblicas coloca todo esse aí, né? Do capítulo 8 até do 1 ao 12, né? Que é o cenário da mulher adúltera. O que que nós devemos considerar para dizer que aquilo é inspirado por Deus? Se, irmão, se no relato bíblico ele está ferindo os princípios de Deus ou não. Se ele está contendo a verdade ou como realmente é, ou como Deus se move nas coisas. Então, quando você lê o relato aqui, irmão, você vai ver esse princípio. Em nenhum momento, embora ele não está nos textos mais antigos, em nenhum momento ele vai contra a verdade ou contra os princípios de Deus. Ao contrário, ele é como disse, ele entra num relato onde você vai ver os religiosos confrontando ele, que normalmente, pelo toda a Bíblia, pelo todos os evangelhos, você vai ver o confronto dos religiosos. Então, asseverando que de fato é assim, né? Por exemplo, versículo 4 do capítulo 8. Disse Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada flagrante adultério. E na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Então ele está respeitando o texto, está respeitando o que na Bíblia fala. E no Antigo Testamento, que você vai encontrar isso. Quem que mandava apedrejar? Era a lei. Então, esses religiosos que estão tentando apanhar o Senhor em uma contradição, eles estão usando textos bíblicos. Então, no relato, nós estamos vendo que está sendo seguindo a linha. Aí, aí você vê a insistência, né? Versículo 6. Diziam eles tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo.
como insistiram na pergunta, Jesus levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Eu estava vendo uma versão mais antiga, ele disse a versão assim: podem jogar a pedra, fala desse jeito, mas somente aquele que estivesse em pecado, fala essa versão, né? Quer dizer, quando ele fala pode jogar a pedra, ele não está indo contra a lei, viu, irmãos? Então, isso aqui é procede, porque ele está mostrando um princípio. O Senhor não veio para ir contra a lei, né? Como nós leímos ali em capítulo 7 de Mateus, né? Eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Então, é insano pensar que Jesus ia ir contra a lei. Então, se ele dissesse, não, não apedreje, então ele estaria dizendo, indo contra a lei. Ali nós não poderíamos aceitar esse texto aqui, essa narração, porque ele está dizendo algo que Jesus jamais faria. Você vê, irmão? Estou levando a vocês pensarem por que é importante um texto, mesmo que ele não esteja nos textos originais ou mais antigos. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia aqui, vou mostrar para vocês, eu acho que já mostrei, né? Ó, esse aqui é o texto grego. Esse aqui, essa Bíblia, deixa eu fechar aqui. Esse aqui é um texto crítico. Quando você vai nas palavras assim, do capítulo 4, eu fui lá, né? Ele vai te dar os manuscritos, que vai dar a, vamos falar assim, a localização de que manuscritos falam disso aqui. Aí quando você vai nos textos mais antigos, eles não têm isso. Então, eu escutei um comentário de alguém que falou que provavelmente alguns copistas, ele dizendo assim, não, será que vamos dar permissão às pessoas para pecarem agora? Embora o Senhor não falou isso, né? Mas ali a gente não pode especular, simplesmente ser crítico ao analisar o texto. Por que que nós estamos sendo críticos ao analisar o texto? Porque, irmãos, quanta riqueza nós não recebemos com a experiência da mulher adúltera, tudo que aconteceu com ela. Imagina se nós falássemos agora, não, aquilo não é do Senhor. Aquilo foi. Claro, você fica na dúvida, né? Como não está nos textos mais antigos, mas nós precisamos ser críticos, analisarmos o texto. Entende, irmãos? Por isso que eu fiz a comparação daquele versículo 4, e isso vamos deixar bem claro de novo, versículo 4, quando fala aquela narrativa que disse que um anjo descia e mexia as águas de tanto em tanto, e a primeira pessoa que entrasse ficava curada de todos os males. Isso sim, irmãos, quando você vai criticar aquele texto, precisa recorrer ao Antigo Testamento e ver o agir de Deus, como que Deus atuava em relação a isso. E agora entra aquele versículo que eu vou mostrar para vocês. Ó, esses aqui, irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver se está aqui. Ó, Salmo 30, versículo 2. Senhor é meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Salmo 103. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Sempre que Deus agia, irmãos, em relação à cura, aí os irmãos podem até compartilhar depois, você falar, ele usava as pessoas, certo? E os anjos também foram usados. Mas o que estava acontecendo aqui nesse tanque ali? As pessoas estavam perdendo o rumo do que é, estavam misturando. E o próprio proceder do Senhor nos fala muito, irmão. Olha esse versículo, Salmo 41:3. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a cama na doença. Então sempre foi o Senhor. A glória sempre é dele. Mas o que está acontecendo nesse lugar ali dos doentes? Estão esperando a vinda de Deus fazer alguma coisa. Não do anjo, irmão. Por causa daquela mistura. E é interessante porque quando o Senhor cura, que nós vamos ler agora, né? Agora nós podemos ler o versículo seguinte aqui, né? É, versículo 8, irmãos, do capítulo 5. Então lhe disse Jesus:
levanta-te, vá na fonte e se lava. Foi assim? Não, não foi assim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Eu acho que ele não podia andar até o poço lá, mas ele também não foi para lá, viu, irmãos? Não foi para o poço lá para se certificar que ele está curado, né? Porque ele tem 38 anos nessa situação de doença e imediatamente ele se levantou, irmãos. Que impressionante isso aqui, não é? Não é? Toma teu leito e anda. Não disse assim o texto? Então, você lembra, irmãos, que capítulo 9 de João, e é interessante, se eu fiz a analogia também, capítulo 9 nós temos o cego de nascença. Ali o Senhor pega barro, esculpe no barro, molha o barro, faz o barro, coloca nos olhos e manda o quê para o cego? Os irmãos lembram, não? E se lavar no tanque de Siloé, né? De Siloé, isso. Mas não é perigoso que a pessoa pense que o tanque que salua ele, aquelas águas de Siloé, o próprio texto vai mostrar que aquele irmão que agora recobrou a vista não atribuiu aquele tanque lá a cura dele. Se você ler o capítulo 9, você vai ver, irmãos. Ele foi categórico quem que curou ele. Aquele homem. Ele vai fazer um relato como foi. Ele me mandou, ele colocou o barro nos meus olhos e me mandou lavar. Mas você vai ver a certeza dele. Quem curou ele foi aquele homem. Viu? Agora, se você mandasse a esse aqui, que estava aqui no leito, 38 anos, que ele estava doente, e mandasse fazer isso, o que, que ia acontecer com ele, irmão? O que, que ele ia dizer? Foi o anjo que curou. O anjo que mexeu nas águas. Você está vendo, irmãos? Aqui é categórico, o Senhor está dizendo, na ação dele, irmãos, vocês erraram o alvo. Vocês estão indo para contramão. Isso aqui é muito interessante, porque o capítulo 5, irmãos, o desdobramento, não vamos ter tempo de falar, mas você vai ver o que provocou tudo isso aqui. Qual foi o desdobramento de tudo isso? E aqui é extraordinário. Eu vou tomar um pouquinho mais do tempo, irmão, porque não posso deixar no ar, né? Mas o versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomou leito e pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Essa expressão, né? E aquele dia era sábado. É interessante porque eu escutei já, nós escutamos isso aqui, que essa pessoa aqui não era crente, né? Por quê? Porque tem alguns sinais que essa pessoa mostra que não é crente. Em primeiro lugar, toda vez que o Senhor curava, era porque alguém vinha ter Jesus, não era assim? Vinha ter Jesus e pedia, né? Aqui foi uma ação do próprio Deus em Jesus. Aqui Jesus está tendo uma ação. Entra no pavilhão que está um monte de gente lá e escolha lá aquela pessoa. Ele não faz isso. Ele espera a pessoa vir e ela pede cura e o Senhor cura ali. Ó. Lembra do estavam reunidos numa casa, e aí 4 homens fizeram descer do telhado a um paralítico. Lembra disso? Olha, Sim, sempre foi uma ação das pessoas. Aqui, esse paralítico tinha 4 amigos bacanas que ajudaram ele, né? Então, mas sim, isso aqui é uma ação totalmente fora do padrão. Qual é a ação aqui, irmão? Ele vai ter. Você viu, irmão? E é interessante isso aqui. Nós precisamos considerar essas coisas, né? Então, quando ele diz é, im- é, imediatamente o homem se viu curado, não era a fé dele que curou. Isso aqui é importante entender. Porque quando o Senhor pergunta, né? Olha que interessante a pergunta do Senhor. Versículo 6. Olha que vai falar 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Irmão, imediatamente a pessoa ia falar assim: está crendo nele? E eu falar: quero, Senhor, me cura. Não, olha o raciocínio dele, irmão. Olha a pobreza dele, olha a mistura que estava no coração desse homem. Ó, diz assim, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Você está vendo?
nem sabia quem era ele. Ele estava focado com aquela água que o anjo ia fazer. Isso mostra a condição do mundo. As pessoas nesse mundo estão focadas em si mesmo, vivem em função de si mesmo. Por um lado, reflete a situação de Israel, mas por outro lado, mostra a situação do homem sem Deus, irmão. Ele erra o alvo, ele está olhando para qualquer coisa. E quando ele se relaciona com Deus, é por causa dele mesmo. Ele quer a ação de Deus para favorecer ele. Como esse doente aqui, não é mais paralítico, eu falava paralítico, né? Mas é aquele doente que se enferma aqui, irmãos, que 38 anos estava nessa situação. Ele está focado e olhando para si mesmo, fora do alvo. E eu, o Senhor, aqui, irmãos, resgatando as ovelhas. Ele está dizendo, é aqui, é essa a direção, porque você vai entender agora. Olha que interessante, irmão. Vamos ler aqui mais ainda, imediatamente, versículo 9. O homem se viu curado, certo? E tomado leito, eu posso se andar, não posso? E aquele dia era sábado. Isso quer dizer muito, irmãos, porque aqui nós vemos a motivação do Senhor fazer aquilo, né? Um monte de gente ali doente, porque esse lugar, esse cenário, irmão, embora tá dizendo que é um lugar das ovelhas, mas está mostrando pessoas que estão totalmente descarriadas, desviadas. E a condição física deles é doente, são coxos, são doentes, são cegos, são paralíticos, mas espiritualmente estão assim também, irmãos. Eles não estão buscando a Deus, estão fora. E o Senhor está chamando as pessoas. Esse é o lado que nós precisamos enxergar. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E na ação dele está chamando as ovelhas para si. Olha, irmãos, que interessante. Ó, por isso disseram os judeus, ao que fora curado. Hoje é sábado, não tem lícito carregar o leite. Olha a preocupação da religião, irmão, da religioso, né? Ela não está nem aí pela pessoa desse doente ali. Essa ovelha perdida da casa de Israel não quer nem saber. Ele está preocupado com as normas e estatutos e regras que eles estabeleceram, viu, irmão? Não é impressionante isso aqui? Ó, vou continuar aqui no slide aqui, ó. Quer ver? Tem mais aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, 7 milagres que o Senhor registrou no sábado, né? Aqui você vai ver, irmãos. Eu coloquei as 7, que depois os irmãos vão ter os versículos, expulsão do espírito maligno na sinagoga, Lucas 4, né? E Marcos 1. Cura da sogra de Pedro também, no dia sábado, tudo aqui no dia sábado. Cura do homem com a mão ressequida, Lucas 6, né? Mateus 12, Marcos 3. Cura da mulher encurvada, Lucas 13. Cura do homem com hidropocia, né? Que tinha problema na mão, né? Cura do paralítico, que é o que nós estamos vendo agora, né? E cura do cego no capítulo 9, né? Tudo isso foi no dia sábados e os religiosos ficaram muito contentes, né? Você vê, irmão, como que é? O religioso ele fica preocupado com isso. Mas o que é o Senhor, irmãos? O Senhor é o dono do sábado. Ele é o Senhor do sábado, né, irmãos? Eu queria fazer aqui rapidinho, dar tempo aqui, só para mostrar um princípio aqui, né? Os irmãos lembram dessa passagem? Números 15. Pode ir lá na Bíblia se quiser. Números 15, 32 ao 56. Quer ver? Números 15, 32. O Fernando foi. Caiu, será? Ou tá ali? Eu acho que caiu, né? Eu acho que caiu, irmão. É. Ó, versículo 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, lembra isso aqui no deserto, né? Não, eu tô participando aqui. Não, eu, o Fernando, falei. Ah, o Fernando. Acho que Fernando, ele não é. Ah, sim, acho que já faz um tempo, né, que ele saiu, né? caiu, né? Eu acho que caiu. Ah, depois ele ouve, né?
Versículo 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia sábado. E os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Por quê, irmãos? Lembra que em Deuteronômio o Senhor falou claramente como que eles não podiam levar carga? Olha como que é o proceder aqui. Metendo no guarda, é assim, deixaram na prisão. Por enquanto, ainda não estava declarado o que ele deveria fazer. Então, versículo 35. Então disse o Senhor a Moisés. Aqui é o Senhor dizendo: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levantando-se, 36, pois toda a congregação para fora do arraial, o apedrejaram a ele, morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Bom, você imagina esse quadro aqui, né? Procedeu corretamente. A lei fala para não levar cargas. E o que aconteceu com esse homem que foi apanhado pegando lenha? Puxa, qual foi o destino dele? Apedrejão, porque transgrediu. E a ordem veio de quem? De Moisés. É. Então, isso aqui, irmãos, por que que eu trouxe aqui? Porque legalmente eles estavam dizendo que não podiam levar carga, certo? E isso aqui, irmão, nos ajuda a entender, porque, como dizia assim, o senhor está fazendo algo contra a lei, por isso que nós precisamos, irmão, ter discernimento da palavra. A palavra, ela vem para te mostrar um lado, mas também te mostra outro lado. Por um lado, ele é o Senhor do sábado. Ó, o versículo aqui. Marcos 2:27, irmãos. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é Senhor também do sábado. A pergunta é, Mateus 12:2, né? Quem que vai fazer essa pergunta? Porque eles estavam com muito medo de transgredir essa lei, né? Tanto é que eu coloquei aqui não sei se os irmãos falamos do Tanakh e do Talmud, né? O Tanakh estava composto pela lei, certo? E os escritos e os profetas. Então, esse era o Tanakh. Mas o Talmud era aquela interpretação dos, vamos falar assim, dos intelectuais ali de Israel que interpretavam as escrituras, né? Esse era o Talmud. Então, o parâmetro destas pessoas não era o Tanakh, era aquilo que era interpretado, ao ponto de eles ter tanto medo no sábado, porque o medo deles era do quê, irmãos? O medo dele de ser exterminado, porque eles têm várias. Em Neemias também você vai ver outro episódio ali que é morto também, que ele vai reclamar que estão trabalhando no sábado, né? E aqui é interessante, porque se nós desdobrarmos o capítulo 5, o Senhor vai ter aquela declaração: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, viu? Então, por que que eu estou trazendo isso aqui? Porque justamente, irmãos, nós precisamos das escrituras para nos ajudar. É lícito no sábado fazer o bem? Mateus 12, você vai lá, né? Porque, por que motivo não se deve livrar desse cativeiro no dia sábado a filha de Abraão, aquela mulher que estava com aquele problema lá, né? Aí o Senhor curou ela no sábado. Mas qual foi a ação dos religiosos? Criticar aquilo, né? Eles expusam a hipocrisia dos líderes religiosos. Por quê? Porque ele vai dizer, vocês são hipócritas. Porque qual de vós, quando um animal não fica ali preso na lama, você não vai libertar eles? Não é? Mas agora critica quando uma filha de Israel, ou filha de Abraão, está nessa situação e é curada. Você vê como que é a hipocrisia dos religiosos. João 5, 17 e 18, né? E nós já lemos aqui, mas eu vou ler de novo. Mas ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho
Também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Você vê onde chega a questão da religião? Não era mais no sábado agora, né? Porque ele era incontestável o que o senhor estava fazendo. Como foi a ação de Nicodemos quando foi à noite, né, falar com ele, né? Mestre, sabemos que vem da parte de Deus, porque não farias tais sinais se Deus não estiver com ele. Então, por um lado, eles tinham sinais que eram feitos no sábado. Agora, imagine Jesus só pegando lenha e levando para lá. Ele vai ser apedrejado por todo mundo. Mas a ação de Jesus era que curar o doente, recuperar a vista de um cego, e aí vai. Ele fazia ações inquestionáveis que era ação de Deus nele. Até como o irmão falou, declarando, né? Nunca ninguém fez isso sinal ali, um cego de nascença recobrar a vista. Se é de Deus ou não é, eu não sei, mas de que não poderia fazer se Deus estivesse com ele, não pode fazer. Você vê? O próprio cego tem sensatez de reconhecer que é Deus. Agora, esse paralítico, esse doente agora que está curado, olha como reage quando se encontra com o Senhor. E aqui, para terminar, irmãos, eu vou terminar com esses versículos aqui, trazendo uma reflexão para nós. Ó, versículo. Opa, eu fui errado aqui, vou lá. João, capítulo 5. Aqui você tem toda a interrogação, né? Versículos 10, né? Por isso disseram os judeus que fora curado. Hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Vocês já viram por quê, né? Vocês já viram o que aconteceu com aquele homem lá. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou, me diz: toma teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: quem é o homem que te diz: toma teu leito e anda? Perguntaram-lhe eles, né? Quem é o homem que te diz: toma teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Nem sabia quem era Jesus, né? Você vê como que é? Mais tarde, aqui vem, irmãos. Mais tarde, Jesus o encontra no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aí lembra a frase do que o Amauri postou hoje no grupo. Qual era, irmão Amauri? Lembra nós? A frase lá. Fuja do Fuja pecado. do pecado. Se alguém te disser a vida é curta e tem que ser vivida, É, digo que o fogo do inferno é eterno e tem é. que ser evitado. Aí, ó, não tá muito longe não, viu, irmão? Porque, ó, o que que o senhor vai falar assim? Ou o senhor vai falar para esse homem que já foi curado, né? Ó, olha que já estás curado. Olha essa expressão aqui. Não é ameaçador isso aqui? Em som de advertência. Cuidado, né? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha como foi a reação dele, versículo 15. O homem retirou-se. Você não vê aqui uma reação. Não vê nada aqui. Não fica nos pés do Senhor, não fica agradecendo, não vê nada. Você retirou aqui, fala, né? A gente não faz lembrar do jovem rico que ficou contrariado com a palavra retirou-se, contrariado, né? Aqui também. Retirou-se. E aonde que ele foi, irmão? Ele foi contar direitinho lá para os fariseus. E dizem os judeus que fora Jesus que o havia curado. Tá vendo, irmão? Tá vendo como que é? Foi da informação lá, eu já sei quem é que me curou, né? Aí não fala aqui, né? Não tá falando que ele ficou bravo, nem nada disso. Mas você não vê uma reação como outros que foram curados. Muitas pessoas que foram curadas nem agradeceram. Tem os 10 leprosos, só um voltou. Lembra disso? Só um voltou para agradecer. O resto tava nem aí com o Senhor. E aqui você vê alguém também, irmãos, contrariado. Agora, irmãos, pensa comigo.
Leia o versículo, capítulo 8, versículo 11, só para terminar, irmãos. Capítulo 8. Não pega aqui, né? Aqui é o 15. Ali é o 8 ou 11. Olha que interessante. Todo mundo lembra, né? O Senhor, quando o versículo 10 diz: erguendo-se Jesus, não viu ninguém. Aqueles acusadores, né, que queriam encontrar alguma coisa no Senhor, foram acusados pela sua própria consciência e um a um se retirou. Todo mundo jogou a pedra aí, não pegou a pedra, mas jogou, não jogou contra ela, né? Foi embora de fininho, acusado pela sua própria consciência, certo? Aí, erguendo-se Jesus, versículo 10, e não vendo a ninguém, mas além da mulher, onde estão aqueles que te acusadores? Ah, impressionante, né, irmão? Ó, o que que ele diz? Ninguém te condenou? Esses homens estavam ali para condenar a mulher, né? Porque a lei falava, né? Vamos falar assim, não vamos deixar de lado a lei. Mas eles não tinham intenções de que a justiça de Deus seja executada ali. Eles queriam acusar o Senhor. Eles usaram naquela circunstância para encontrar em falha ou em contradição ao Senhor. Viu como que é, irmão? Coração perverso da pessoa. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Isso aqui é impressionante, essa frase. Ninguém, Senhor. Irmãos, eu falo para você, a mulher estava já entregada para a morte, porque diante desses homens religiosos, dificilmente ele ia ser poupado da vida dela. Não concorda comigo? Ele ia morrer. E ela já estava entregue para isso, porque ela foi achada na ação do pecado mesmo. E a lei era categórica, tinha que ser apedrejada. Mas a atitude dela é muito significativa, não é? Ela ficou. Se era outra, talvez se era aquele doentinho, ia sair de fininho, né? Ia embora, já que todo mundo tá com pedra na mão, mas jogou fora a pedra, eu vou embora. Vai que Jesus me apedreja. Não é verdade, irmão? Aí a mulher disse: ninguém, Senhor. Ninguém. Aí respondeu: ninguém, Senhor. Então lhe diz Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ó, Aleluia. ô irmão, a tua frase rendeu, hein, irmão. Vai Amém. e não peques mais, né? Não falou assim a frase? Agora, volta lá no 15. Eu queria fazer um paralelo com essa frase aqui do 5. 5, 15. Versículo 14, né? Versículo 14 que o Senhor vai falar. Olha, Será que eu. é, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe diz: Porque olha o que 15, já estás 16, curado. 17. 5 ou 14, irmão. Ah, 5:14. Tá bem. 5, 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe diz: olha, olha que já estás curado. Não peques mais. Ó, e aqui vem a advertência. Para que não te suceda coisa pior. Mas a frase com a mulher adúltera, qual foi, irmãos? Vai e não peques mais. Mas aqui não é vai-te e não peques mais. Aqui é veja que não peques mais. É uma advertência que está fazendo aqui. Você vê a diferença agora? Para que não te suceda coisa pior. E essa frase, irmãos, nos mostra que a pessoa não é da fé. Como Deus lida com pessoas da fé, aquelas pessoas que se refugiam no Senhor. Qual é a maneira de você não pecar hoje? É pelo Espírito, irmãos. Digo-vos, pois, andai no Espírito, Jamais satisfaz. jamais satisfareis os desejos da carne. Quando alguém é da fé, irmão, tem o socorro do Senhor. Quando alguém não é da fé, é advertência. Lembra do quando alguém expulsa um demônio de alguém? E ele vai embora, o demônio, e depois o que que ele faz, o demônio? Pega um monte pior que ele e volta à sua casa de novo, né? Não é? Agora, irmãos, quando a pessoa é da fé, essa pessoa se refugia no Senhor. Essa mulher adúltera, ela tem uma reação de pessoa da fé.
Isso nos faz lembrar também o pecador do lado da cruz, o ladrão que estava do lado da cruz. Olha a atitude dele. Atitude quer dizer muito, irmãos. Esse ladrão, que era da fé, ele reprovou o outro que se estava zombando do Senhor. E ele confirma: nós estamos aqui porque merecemos. Essa mulher adulta, irmãos, ela tinha certeza que ela merecia morrer. Então, não nega a sentença. A justiça de Deus é a morte do pecador. Não é salvar o pecador, é deixar limpinho de novo para ele viver. Entendeu? A justiça de Deus é a eliminação do pecador. E só isso acontece em Cristo Jesus. A realidade de uma vida sem pecado, agradando a Deus, é somente na fé em Cristo Jesus por meio do Espírito. Amém. Digo-vos, pois, andar no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus.